Bom, boa tarde, pessoal. Feliz de estar de volta. Palestrei, a luz está certa aqui. Palestrei nos últimos 2 anos, antes da pandemia, né, no Fórum 1 e no Fórum 2, então estou muito feliz de estar de volta a Porto Alegre e estar no palco e a gente poder falar para várias pessoas ao vivo, né? Então é muito legal. Agradecer o convite do Bernardo de novo. E assim como o Diego falou e o professor Luiz Carlos falou, achei muito interessante, não basta ter tecnologia, tem que ter um plano de negócio. Quando a gente vê essa conexão que o Diego falou, a gente tem que pensar até que ponto, realmente, como a gente vai unir realmente todas essas informações que a gente está coletando, todos esses dados, a gente fala muito em o dado é o novo petróleo, mas como a gente utiliza? A gente tem uma enxurrada hoje, o dia inteiro, né, de informações, dados, é WhatsApp, é e-mail, mas como é que a gente para e utiliza realmente todas essas informações para os nossos benefícios? Então, o Diego falou também, R$ 1.200 por cada apontamento que passa da etapa de projeto para a obra, um custo de R$ 1.200. A gente está falando de 400, 500 apontamentos que a gente tem em média numa obra convencional de 10 mil metros quadrados. Então, quanto isso gera de custo que a gente está levando realmente para a obra e como a gente faz para identificar onde estão esses problemas e a gente conseguir realmente corrigir na etapa de projeto. Então, a gente trouxe alguns dados aqui bem interessantes. Eu mencionei a Melnick e a Calas, o Renan depois vai apresentar um pouquinho melhor os dados deles, mas é muito interessante. Olha só, quando a gente fala, realmente, a gente tem dados, mas como é que a gente coloca dados um do lado do outro para comparar, para saber se a gente está indo para o caminho certo ou para que caminho a gente precisa ir? Então, vamos pensar assim, ó, aqui são os dados geral da plataforma, hoje a gente tem em torno de 90 mil apontamentos, e quando a gente analisa esses 90 mil apontamentos da plataforma, a gente vê que os maiores problemas, ali está ruim o número, tá? Mas a gente chega em torno de 50% dos problemas de projeto é ausência de informação, divergência de informação, então é comunicação. Só que a gente precisa se comunicar, a gente fala, o Diego mostrou ali, as pessoas autodeclaram dizendo que o maior problema delas, 64% dos problemas que elas dizem, é problema de comunicação. Na verdade, o problema não é de comunicação, o problema é a ausência de comunicação ou uma comunicação descentralizada. Porque a gente, basicamente, o nosso dia inteiro a gente se comunica, a gente está comunicando com vocês, e eu não posso dizer que eu estou me comunicando de uma maneira errada, né? Quer dizer, eu posso dizer que eu estou me comunicando de uma maneira errada. Então, é isso que a gente traz dentro da plataforma. A gente precisa centralizar essa informação, toda essa comunicação dentro de uma plataforma, e a partir dessa centralização dessa comunicação, a gente analisa os dados. Então, o que acontece, o que é o interessante das nossas plataformas, é quando a gente fala em CDE, o ambiente comum de dados. Eu consigo fazer uma análise de todos os dados que eu tenho com a minha própria construtora ou com o meu próprio escritório de projetos. Então, aqui a gente tem uma série de dados mostrando que, em geral, onde as pessoas cometem os maiores erros, o que acontece, como elas fazem com esses maiores erros. E aqui a gente tem 2 exemplos de 2 construtoras que analisam esses dados e elas transformam esses dados em melhorias contínuas. Então, essas barras vão sendo transferidas de tipos de problemas para outros problemas até se chegar a uma resolução maior de cada apontamento que está indo para a obra. E aqui tem uma outra solução, um outro gráfico que é muito interessante, que quando a gente fala em etapa de projeto, então a gente tem uma série de apontamentos, e quando a gente fala em qual etapa de projeto a gente comete maiores erros, no geral, a gente vê direitinho que os maiores erros, aqui a gente está falando de mais de 30%, eles são no projeto executivo. Infelizmente está ruim aqui a resolução, mas aqui a gente está falando etapas de projeto, desde o estudo preliminar até o projeto executivo. Então, mais de 30% dos apontamentos, eles são feitos na etapa de projeto executivo. E em torno de 140 dias é a média para um apontamento ser resolvido dentro da plataforma. Ou seja, quem é engenheiro de obra, estou vendo o Daniel aí, o Moreto também, imaginem o desespero de vocês verem esses dados aqui, ou seja, vai levar 140 dias para resolver um problema, sendo que o problema foi identificado no projeto executivo. Em comparação das construtoras que estão analisando as informações e trabalhando essas informações dentro da plataforma de uma maneira muito interessante, a gente vê aqui, ó, exemplo da Calas. O maior número de apontamentos está no pré-executivo. Só que ela tem uma capacidade de diminuir para 68 dias só esse poder de resolução. Então, ela antecipa
esses problemas e aí resolve de uma maneira muito mais rápida, muito mais calma, né? Não é aquele desespero que a obra já começou. E quando a gente olha a Melnick, é a mesma coisa. A gente tem um número aqui muito maior na parte de pré-executivo e a Melnick também tem a mesma média de 68 dias para a resolução de um apontamento. Então, isso é muito legal e é interessante esses dados que a gente traz, por isso que a gente fala em ambiente comum de dados. A ConstruCode, onde é um gestor eletrônico desses documentos, a ConstruFlow, onde a gente tem toda essa parte de apontamentos, quando a gente faz esse casamento dessas informações, a gente consegue tirar gráficos assim e consegue identificar, bom, o mercado está indo para esse lado, mas eu quero melhorar, então como é que eu faço para melhorar? E, normalmente, quando a gente fala, e a gente gosta, né, de é a melhor startup ou a melhor construtora, a gente sempre está se comparando com outras pessoas. Óbvio que a gente quer melhorar os nossos próprios resultados, mas é baseado no nosso concorrente. Só que se a gente não sabe os números do concorrente, a gente não sabe os nossos próprios números, como é que a gente vai resolver e como é que a gente vai melhorar o nosso dia a dia, né? Então, de novo, trancou. Esses debates, esses gráficos ali, a gente vai mostrar nesses 2 debates que vão acontecer amanhã. É bem interessante. O Renan volta junto com a Projeta BIM, que tem dados muito interessantes também. A gente volta amanhã para debater. E mais o Davis, o Vitor da Melnick e a Flávia Maritã também. Amanhã a gente tem uma sala em anexo aqui que a gente vai debater e vocês vão poder ver esses números no detalhes, ver como funcionam as nossas plataformas e aí fica uma maneira mais fácil para vocês entenderem realmente.